São ignorantes, já traíram, abandonaram, ainda estão duvidando, não têm fé. Olha o Tomé, semana passada, ainda não acreditava. E se eles não deram certo, qual é o plano alternativo? Jesus disse, não tem outro plano. Eles não podem falhar. A missão de Jesus agora está nas mãos dos apóstolos. Esses 11 homens, pescadores, que, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, nem para pescar agora prestam. A situação é grave, é difícil. Mas é por isso que os evangelhos, as leituras desses domingos da Páscoa insistem que o Cristo ressuscitado está preparando a sua igreja. Está dando à sua igreja as ferramentas para poder cumprir com essa missão. E para nós também. Eu acho que nas leituras de hoje nós encontramos 3 características, 3 pontos importantes do que a igreja precisa ser os apóstolos e nós, do que nós precisamos fazer para poder cumprir com essa missão que Jesus nos deixou. A primeira frase, o primeiro ponto eu encontro na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos. Pedro e os outros foram presos pelas autoridades civis e religiosas, foram açoitados, ordenados de nunca mais falar de Jesus, mas eles continuaram. E Pedro ficou de pé e disse, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa frase, para mim, resume toda uma necessidade que a igreja tem para poder continuar a missão de Cristo. É preciso obedecer a Deus. Obedecer, a palavra obedecer, em latim, ab audire, significa escutar com atenção. Colocar o ouvido bem perto da boca, ab audire, perto da boca de Deus. Então ficar com essa atitude, de escuta, de nos alimentar com a palavra de Deus para cumprir a palavra dele. Quanto de nós podemos dizer, eu estou obedecendo a Deus antes que aos homens? Quanto de verdade estamos fazendo isso? Mas essa é a atitude que os apóstolos assumiram depois do Pentecostes para cumprir com a sua missão. Ouvir a palavra do Senhor. Ficar escutando a palavra dele também na minha consciência. Prestando atenção. Não deixando que as outras coisas, as outras palavras, os outros barulhos encham a minha cabeça, meu coração. Obedecer primeiro a Deus. Essa é a primeira atitude. A segunda, nós encontramos na segunda leitura, o livro do Apocalipse. João, o apóstolo, tem uma visão. Nessa visão, ele imagina o céu, paraíso, e fala de milhares, milhões de milhões de anjos, arcanjos, glorificando a Deus. E é o Cordeiro imolado, que está perto de Deus. O Cordeiro imolado é Jesus, aquele que João tinha chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi imolado, mas agora ele está com Deus, à direita de Deus, recebendo a mesma honra, a mesma glória. E depois fala assim, essa visão de João no Apocalipse. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, todos os anjos, os santos, na terra, nós, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, e diziam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Essa é a segunda atitude. A primeira, obedecer a Deus antes do que aos homens. A segunda, viver uma liturgia constante na nossa vida. A nossa vida deve ser para o louvor, a honra, a glória e o poder para Deus e para o Cordeiro imolado. Só quando a nossa vida se torna
uma contínua adoração, um contínuo culto para Deus e para o Cordeiro. Nós estamos na atitude certa para que o reino de Deus, através de nós, possa crescer. Então, obedecer a Deus antes do que aos homens. Segundo, dar honra, louvor e glória a Deus e ao Cordeiro. E a terceira atitude nós encontramos no Evangelho. A terceira aparição de Jesus. Pedro e outros apóstolos, em total 7, número que representa a totalidade, eles vão pescar. Jesus tinha falado, vocês são pescadores de homens. Então, na simbologia de João, eles estão começando a cumprir a sua missão. Vão pescar, vão tirar os homens para não afundar nas águas do mar que representam o mar. Tirar eles, salvar. Mas eles não conseguem nada. Não são capazes. Por quê? Porque é noite, está faltando a luz, está faltando Jesus. Mas chega Jesus e com ele chega o amanhecer. E ele dá uma ordem: joguem as redes para o outro lado, mão direita. E eles obedecem. Obedecer a Deus primeiro. Obedecem. E eles conseguem fazer uma pesca milagrosa. Aí eles reconhecem o discípulo mais amado, o amor é aquele que nos revela a identidade de Jesus, reconhece, ele é o Senhor. Pedro estava nu. Por quê? O pecado nos faz assim. Lembram Adão e Eva, depois de pecar? Eles perceberam que estavam nus. Então eles colocam a veste, símbolo do batismo, e se joga na água também, símbolo do batismo. Precisa disso para estar com o Senhor. Ele chega perto do Senhor para um banquete. Jesus preparou um café de manhã, com pão e peixes. E aí manda trazer a rede cheia de 153. Por que 153? Tem duas opiniões. Que esse era o número de espécies de peixes conhecidos naquele tempo. Então, quer dizer, todos os peixes, ninguém fica fora. Todos são salvos, quer dizer, todas as nações são salvas. E a outra explicação é que, naquele tempo, achavam que as nações da terra fossem 153. As tribos e nações e povoados, 153. Então, todo mundo é colocado na presença do Senhor. E eles aí fazem aquela pergunta fundamental. Pedro, você me ama? Ele, sim, claro. Como se você hoje, chegando em casa, né? Esposa, você olha para o seu marido e fala, mas você me ama? Ele com certeza fala, sim, como não? Como posso não amar você? Mas você espera um pouquinho, olha para os olhos dele e fala de novo, mas você me ama? Ele já vai dar uma pausa. Sim, eu amo você. E pela terceira vez, mas você me ama? Ele percebe, aqui a coisa é séria. A pergunta quer chegar no coração. E olha, irmãos e irmãs, essa é a pergunta mais importante. Às vezes nós preocupamos de conhecer a doutrina, muito importante. De viver os mandamentos, também, obedecer a Deus, claro. De cumprir com as liturgias, as orações, a segunda indicação, claro, muito importante. Mas no fundo, o que mais é importante é amar o Senhor. Quem de nós pode dizer com toda honestidade, Senhor, eu te amo? Você sabe que teve um estudo feito aqui nos Estados Unidos, entre os católicos dos Estados Unidos. A maioria responderam que nem sabiam que fosse possível ter uma relação pessoal
com Jesus. Achavam que isso era coisa de protestante, né? Protestante fala muito disso. Eu conheci o Senhor, eu amo o Senhor, tenho uma relação pessoal. Católico fala, não, eu estou cumprindo com os mandamentos, vou para a igreja, vou para a missa. Pronto. Mas você ama o Senhor? Sim, claro. Não, mas ama de verdade? Você ama o Senhor? A igreja vai cumprir a missão do Senhor só quando tiver esse tipo de amor. Então, irmãos e irmãs, para que Cristo ressuscitado continue presente no meio de nós, e para que a igreja possa cumprir com essa missão de instaurar o reino de Deus, de continuar a obra de Cristo, nós precisamos obedecer a Deus antes que os homens. Precisamos louvar, dar culto, louvor e glória ao Senhor todos os momentos da nossa vida. E mais que tudo, amar o Senhor. Então, hoje, chegando em casa, esposa, faça o teste. Pega o desgraçado e fala para ele: você me ama? Você me ama? Eu estou criando um problema para vocês hoje, né, homens? Mas quando elas terminarem, depois vocês, maridos, vão começar. E você me ama? Deixa passar alguns minutos, mas você me ama? E no meio da noite acorda ela: mas você me ama? E responda hoje essa pergunta do Senhor: de verdade você me ama? Eu tenho medo dessa pergunta, vou ser sincero. Eu lembro quando a minha mãe me ligava, me fazia aquela pergunta tão difícil: meu filho, você está feliz? Sim, mãe. Não, mas está feliz de verdade? Mãe, estou feliz. Mas eu estou sentindo na sua voz alguma coisa. Não podia mentir para minha mãe. Não podemos mentir para o Senhor. Você me ama de verdade? Fique um momento em silêncio. Feche os olhos. Fale com o Senhor. Escute Ele perguntando: você, Padre Vincenzo, você, José, Maria, João, você me ama?